Só que logo que nós chegamos aqui, a minha mãe, né, já percebeu que não ia ser dessa forma. Aham. Até porque a minha mãe não tinha descendência. Sim, Então sim. nós viemos com visto diferente dos demais. Nós viemos com visto de 3 meses, como se fosse turista. Aham. E foi essa. Como que você pegou e saltou assim, tipo, da prancha pra parte de assessoria? Nossa, Christian, é uma longa história, assim, é muita coisa, né, que rola. Porque, como eu disse, nós viemos muito novos para cá, né? Apesar de a gente ter se conhecido já depois de 3, 4 anos. Mas, assim, como a maioria das pessoas viemos para cá, né, com o objetivo de ajudar a família, trabalhar, né, ajudar a família sim. e retornar para o Brasil. Do lado da minha história, o meu pai é falecido, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos. Nós somos uma família de 4 irmãos e minha mãe, que não é descendente, né? E meu pai faleceu em acidente de moto. Depois de 5 anos do falecimento do meu pai, que nós viemos com a minha mãe para o Japão. A minha mãe, na época ela tinha 35 anos, mais ou menos. Aí minha irmã de 15, né? Eu 14, que ia fazer 15. E mais 2 irmãos menores. Um de 11, veio com 11 e 8 Sim, sim. para o Japão. E isso foi em 90, Aham. né? No início de tudo. Né? E nessa época, o nosso objetivo, como da maioria, era chegar, trabalhar 2 anos e voltar para o Brasil. Só que logo que nós chegamos aqui, a minha mãe, né, já percebeu que não ia ser dessa forma. Aham. Até porque a minha mãe não tinha descendência. Sim, Então sim. nós viemos com visto diferente dos demais. Nós viemos com visto de 3 meses, como se fosse turista. Aham. Né? Então, nosso visto foi renovando até 3 anos. Os 3 primeiros anos foram renovados assim, de 3 em 3 meses, 6 meses, 1 ano. Nossa. E nós não renovamos, o nosso visto não era renovado em Shizuoka, porque desde quando nós chegamos, sempre residimos em Hamamatsu. E o nosso visto tinha que ser tirado em Tóquio. Então, a Sim, minha sim. mãe ia para Tóquio, tirava e acabamos conseguindo o visto por mais tempo, por conta de que nós éramos menores de idade e nós tínhamos o direito, nós somos 3ª geração, né? Nós tínhamos o direito de permanecer aqui e teríamos que ter um tutor. O tutor mais próximo quem era? Era minha mãe. Aham. Né? Então, graças à empresa que nos trouxe para cá, que é uma outra história muito Sim, sim. interessante, que era uma empresa de um coreano, né? Filhos de coreano com japonês. Sim. Era uma empresa muito grande de autoescola, Aham. de auction, como fala auction? Leilão de carro, frota de táxi, era uma empresa muito grande. E a ideia, na época dessa empresa, o que era? Trazer brasileiros para trabalhar como motorista de táxi. Sério? Sim, a ideia era essa. Então, nós viemos num grupo de 30 pessoas, incluindo a minha família, né? E mais outras famílias com crianças e tal. E o interessante era, do grupo inteiro, só um que falava japonês. Quando nós estávamos dentro do avião, a minha mãe, né, acordou a gente lá, tal, falou, meninas, a gente está indo pro Japão, né? Eu falei, sim, mãe, a gente está indo pro Japão. Ela falou, mas você já entendeu o que a gente vai fazer lá? Eu falei, bom, a gente vai trabalhar num restaurante e a senhora vai trabalhar como motorista. Sim, mas eu não sei falar japonês, como que eu vou ser taxista no Japão? Nossa. Então foi uma coisa muito louca. Aí chegamos aqui, né, então a empresa nos acolheu, assim, de uma forma muito, acho que até piedosa, porque ele chegou, viu uma viúva com 4 filhos menores, sem dinheiro, né? Diferentemente dos outros brasileiros que estavam lá, eles vieram. Então, no primeiro dia, reuniu todo mundo dentro de uma sala e perguntaram, vocês trouxeram $1 do Brasil para trocar em ienes, para passar? E todo mundo lá com 5 mil, 6 mil para trocar. Quando minha mãe chegou com $700, não, acho que não era $70, alguma coisa assim. Eles falaram, mas como que vocês vieram para o Japão só com esse dinheiro? Minha mãe falou, olha, se eu tivesse $5 mil, eu não tinha vindo para o Japão. Né? Então já começou por aí, né? Então eles perceberam na minha mãe assim a força de vontade de trabalhar, de fazer acontecer. E na época o grupo todo ainda ficou assim, como eu te disse, eles vieram para trabalhar como taxistas. Só que assim, ninguém imaginou, né, assim, naquela vontade de vir para o Japão, para cair na realidade, mas vem cá, eu não sei japonês, como que eu vou trabalhar como taxista? Sim, porque tem que explicar o endereço. É óbvio! E o negócio que eu acho mais difícil para ser um taxista
naquela época, hoje você tem um nave, a pessoa fala um lugar pra você, você vai lá e para no lugar. Mas você já tentou achar um endereço sem ter um negócio aqui no Japão? Aqui não tem número, não tem nada, só tem os nomes. Eles seguiam pelos nomes do pessoal no local. Pelo bairro tem, parece que nos postes, algum lugar tem uns números que eles sabem qual que é a quadra, alguma coisa assim. Mas é um negócio muito difícil. Muito difícil. Entendeu? Aí desse grupo todo de 30 pessoas, vamos lá, adulto eram uns 20 por ali. Só um que de fato falava muito bem japonês se tornou taxista. Os demais, a empresa, né, falou assim, putz, que roubada que a gente se meteu. A própria empresa já se ligou nisso. Né? A gente não sabe o que foi que a empreiteira na época prometeu para essa empresa também. Mas quando todos nós chegamos aqui, a empresa, na cara dela, falou que roubada. Mas o que a gente vai fazer com esse povo? Então vamos colocar para trabalhar num restaurante, que era um restaurante industrial, que eles forneciam para bentôs e refeição para toda essa cadeia de leilão, alunos e professores e assim vai, taxistas. E fomos todo mundo trabalhar. Nós também, a minha irmã e eu, fomos trabalhar dentro dessa cozinha, né? Então, até resolver toda a situação. Enquanto as outras pessoas ficavam reclamando, ai, não gosto de serviço, porque pagar pouco e aquela coisa toda, né? Minha mãe falou assim, olha, o que me der é lucro, porque o que eu não quero é voltar pro Brasil, né? E eu tenho essa bomba aqui também, ó, meu visto é só de 3 meses. Eles, eu acho que ficaram, como se diz, um sentimento de piedade, né? Falou, não, vamos ajudar essa família. Né? A gente não falava bolufas de japonês, só tinha um brasileiro na época que falava um pouco de japonês, né? E não tinha tradutor como tinha hoje, a gente se virava. Mas resumindo, nesse período todo eles abraçaram a nossa família, né? E levava para cima, para baixo, para comprar roupa, para fazer coisas de comida. E quando, eu não sei, é que você chegou aqui, mas a nossa, assim, que nós ouvíamos falar de Japão, né? Até porque quando nós estávamos no Brasil, a gente não tinha contato nenhum com o japonês, nenhum, né? Então eu só falava arigatô e comia, nem misoshiro eu tinha tomado na minha vida, né? Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't